Olá, tudo bem? E aí, vamos resolver essa questão 15 aqui? Antes de mais nada, tente resolver a questão por conta própria, vá até onde você conseguir e qualquer coisa que você consiga encontrar aí, coloca lá nos comentários, se tiver dúvidas também. E se você estiver precisando de aula de reforço em física ou matemática, pode entrar em contato comigo, beleza? Então vamos lá, vamos partir para a resolução dessa questão do C10 de física. Quando uma carga aqui eu já fiz alguns desenhozinhos para ilustrar, tá? Mas vamos desenhar aqui. Vamos ler aqui. Quando uma carga aqui é posta no vértice de um triângulo equilátero, então aqui eu tenho um triângulo equilátero, tá? Quer dizer, os três lados iguais. O campo elétrico no centro do triângulo tem intensidade E. Então, olha só, quando eu tenho uma carga em um dos vértices de um triângulo equilátero, vértices são esses pontinhozinhos aqui, tá? A intensidade do campo é igual a E, tá bom? Quando três cargas idênticas Q são colocadas uma em cada vértice do triângulo, o campo elétrico resultante no centro do triângulo é nulo. Então, aqui, isso seria esse segundo caso aqui, ó. Tem uma carga aqui, uma carga aqui e uma carga aqui, tá? Então, quando eu tenho a carga em cada um dos vértices do triângulo, eu tenho o campo elétrico nulo aqui, tá? Isso por quê? Porque essa carga daqui de cima vai fazer um campo aqui para baixo, essa carga aqui vai fazer um campo aqui para cá, e essa carga aqui vai fazer um campo aqui para cá. E elas estão completamente aqui opostas aqui, elas vão se anular. Então, a resultante do campo aqui vai ser zero, tá? Todos esses campos vão se anular aqui nesse ponto. Quando uma carga aqui é posta num vértice, outra carga idêntica que é colocada em outro vértice, enquanto o terceiro vértice do triângulo permanece vazio, o campo elétrico no centro do triângulo tem intensidade E'. Então, olha só. Seria esse caso aqui, ó. Eu tenho carga Q, eu tenho outra carga aqui, em dois vértices do triângulo retângulo, do triângulo equilátero. Esses duas cargas aqui, essa carga aqui vai fazer um campo elétrico nesse sentido, e essa outra carga aqui vai fazer um campo elétrico nesse sentido, tá? Eu vou somar a contribuição da direção horizontal das duas vão se cancelar. Eu vou ter só a contribuição da direção vertical, tá? E então, se eu somar esses dois campos elétricos aqui gerados por essas duas cargas, eu vou ter um campo elétrico aqui para cima, tá bom? E o nome desse campo elétrico vai ser E'. A razão E' sobre E é igual a. Então ele quer saber a razão desse campo aqui com esse campo aqui, tá? Então vamos fazer isso. Vamos olhar primeiro esse caso A. O A, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o campo elétrico, ele é definido como a força dividido por uma carga, tá? A força é kq quadrado sobre r, e tem um q aqui. Eu vou ter que o campo vai ser kq sobre r ao quadrado. Sobre a distância ao quadrado, tá? Eu vou chamar essa distância aqui entre a carga e o campo, vou chamar de r, tá bom? Então, essa aqui vai ser o campo, tá? Sendo esse aqui o campo, o que eu vou fazer agora? Já descobri o valor de E. Agora eu vou olhar. Bom, o caso B aqui, todas as forças vão se cancelar. Ok, para mim eu acho que não vai me ajudar muito. Eu vou olhar mais para esse C aqui, tá? Onde está o E' que eu quero descobrir. Aqui a gente tem que olhar com atenção, tá? Eu vou abrir esse cara aqui embaixo, tá bom? E vamos pensar um pouquinho aqui. Olha só. A distância de cada carga até um ponto, eu vou chamar de R, tá? Como é um triângulo equilátero, todas essas distâncias aqui são iguais, tá? Esse R aqui também é R, tá? Beleza. Essa carga aqui de baixo vai fazer um campo, vai criar um. Vou pagar esse L aqui por enquanto.
Nesse ponto aqui do meio, essa carga aqui de baixo vai fazer criar um campo nessa direção aqui. Eu vou chamar isso aqui de Q1 e Q2, tá bom? Eu vou ter um campo elétrico nessa direção aqui, tá? E essa outra aqui vai ter na outra direção. Mas vamos concentrar nessa daqui. O triângulo equilátero, todos os ângulos dele é 60 graus, tá? Isto é, 60 mais 60 mais 60 vai dar 180. Então, todos os ângulos deles são 60. Isso quer dizer o quê? Ó, essa linha aqui, ó, ela vai cortar o ângulo no meio. Esse ângulo aqui vai ser 30, tá bom? E esse campo aqui vai seguir essa direção aqui. Isto é, se eu fizesse uma linha horizontal aqui, esse ângulo aqui também vai ser 30. Então eu tenho algo assim, ó. Tenho um campo aqui nessa direção, tá? Um campo elétrico. E eu tenho um ângulo aqui em relação ao horizontal que é 30 graus, tá? O que eu faço agora? Bom, esse outro campo aqui, essa outra carga aqui, como a carga tem a mesma intensidade, ó, essa outra carga vai apontar para o sentido oposto, tá? Aqui também vai ser 30 graus, beleza? Esse ângulo aqui. Esses dois aqui, eles vão ter uma componente horizontal aqui, tá? Como a carga tem a mesma intensidade, essas componentes vão se cancelar. O que vai importar para mim vai ser a componente vertical desse cara e desse cara, que vão se somar. Então, um vetor, ele vai ter uma componente horizontal e vertical. O outro também, uma componente horizontal e vertical. As horizontais vão se cancelar e as verticais vão se somar. Então, aqui eu vou ter um desse aqui e outro desse aqui. Uma componente vertical desse vetor, uma componente vertical desse vetor. Lembra, ó, um vetor eu posso decompor em uma componente horizontal e uma componente vertical. Então, aqui é V, aqui vai ser VY, VX, tá? Meu objetivo aqui agora é encontrar quanto vale a componente vertical desse vetor e desse vetor e somar os dois. Então, vamos olhar para esse cara aqui do lado. A componente vertical dele, vou chamar de EY, tá bom? O que eu posso fazer aqui? Eu tenho o valor de E, tá? Que é o valor desse campo aqui, que seria o valor dessa medida aqui desse vetor, que é o E, é o campo da partícula Q1, chamar de EU, então. Eu quero descobrir essa medida aqui, ó, tamanho desse vetor aqui, que é a componente vertical. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar o seno aqui, ó. Seno desse ângulo de 30 graus é o cateto oposto, quer dizer, é esse cara aqui, é o lado que está oposto, que vai ser EY dividido pela hipotenusa, que é o E, o campo E1, no caso, a carga 1. Bom, eu vou ter então que EY, vou jogar esse cara para lá multiplicando, vai ser E1 vezes seno de 30 graus, beleza? Só que seno de 30 graus é 1 meio. Então, EY é igual a E1 vezes 1 meio. Então, EY é igual ao campo da carga 1 dividido por 2. Tá bom? Beleza. Esse outro caso aqui do lado direito é a mesma coisa. Quer dizer, o campo Y que a carga 2 vai criar, a componente vertical aqui, vai ser o campo gerado pela carga 2 dividido por 2. Fazendo a mesma conta aqui. Beleza. Só que essas duas componentes, elas vão se somar. Então eu vou somar esses dois caras aqui. Eu vou pegar EY
EY da carga 1, né? Isso aqui dá 2, isso aqui dá 1. EY da carga 1 mais EY da carga 2. Então eu vou ter E2 mais E1 sobre 2 mais E2 sobre 2. Como as cargas têm módulos iguais, têm valores iguais, esses campos são iguais. A intensidade desse campo aqui, ó, é igual a dessa daqui. Logo, isso aqui, esse cara é igual a esse cara, eu posso simplesmente somar. 1 meio mais 1 meio dá 1. Ou poderia, então, colocar em evidência aqui, ficaria 1 meio mais 1 meio. 1 meio mais 1 meio, 1 mais 1, 2, denominadores iguais, né? Fica E de 2 sobre 2, que vai dar igual a E de 1, que vai dar igual a E. Aqui é soma, tá? Tô somando. Logo, o que eu tenho aqui? Esse cara aqui, ó, esse campo aqui, ó, que vai ficar aqui, a resultante da soma das componentes verticais desses dois campos aqui, que é o nosso E', vai ser exatamente igual ao campo E. Feito isso, a questão pede, calcule a razão de E' sobre E. A gente já calculou, né? Tá aqui embaixo. Talvez eu nem precisasse ter feito ter aberto isso aqui. Mas porque olha só, E' é E sobre E. E' vai ser igual o campo de E. Logo, isso aqui dá igual a 1. Letrinha A. E essa é a resposta.